Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar vocês como calcular a tensão em um circuito RLC. Pois bem, só que antes a gente vai recordar o nosso vídeo anterior, que era o cálculo da tensão em um circuito RC e um circuito RL, para depois a gente juntar tudo e ver no que dá. A gente tem aqui o primeiro circuito RC, onde você tem uma tensão alternada juntamente com a tensão do capacitor e tensão do resistor. Na hora de montarmos o diagrama fasorial, a gente lembra, vai usar a corrente como referência. Por quê? Porque a mesma corrente que passa no capacitor passa aqui na bobina. É um circuito em série. Então, no caso aqui, a nossa corrente fica sendo como referência e a gente vai fazer as tensões como fasores. Então, no caso aqui, a gente começa com um resistor. Lembra que eu falei na resistência, corrente alternada, a tensão dela não fica nem atrasada e nem adiantada em relação à corrente. Então, se a tensão do resistor nem se atrasa e nem se adianta, ele vai ficar simplesmente paralelo aqui, ó, acompanhando o eixo da corrente, é a tensão VR. Beleza? E o que acontece com a tensão no capacitor? Antes de você decorar, é aquilo que eu já tinha te explicado. Você vai lembrar daquela frase velha que eu já te contei minha lá, que era: na eletrônica, quem trabalha se atrasa. Então, qual é a função do capacitor? Acumular tensão. Então, você concorda que quem está trabalhando no capacitor é a tensão. Bom, se quem atrasa é que está trabalhando, então a tensão no capacitor ela vai ficar atrasada em relação à corrente. Com isso, a gente representa no diagrama de fasores a tensão do resistor defasada, apontando para baixo, já que ela está atrasada, de 90 graus aqui em relação à corrente. Perfeito? E aí como é que vamos fazer a soma da tensão total desses dois componentes que não são da mesma família? Então por isso que você não pode somar simplesmente 3 mais 4 aqui dá 7 volts, não pode. Então a gente vai somar isso aqui, ó, 3 e 4. Então no caso, a gente vai primeiro determinar a tensão total. A tensão total vai ser aquela tensão, seria aquela força resultante se essas duas setas aqui fossem representar aquela parte de física, né, onde você aplica uma força sobre um material e você vai ter uma resultante. O que a gente faz para obter a resultante? A gente usa a regra do paralelogramo. O que significa isso? Você traça um paralelo de VR aqui embaixo, aí a gente traça outro paralelo de VC aqui, e onde essas duas retas se encontram, você vai ter um ponto onde daí vai sair a força resultante. No nosso circuito, por se tratar de eletrônica, quem que é a força resultante? É a tensão total, é o VT. E aí como é que fica o nosso gráfico aqui, né? Você vai ter o VR, você vai ter... Você concorda que esse lado aqui é o mesmo tamanho que esse? Então vamos colocar ele aqui, ó. O VC vai ficar desse lado aqui. E o V total? O V total é a tensão que alimenta, né, a resultante do circuito, que está aqui, ó. E isso vai te lembrar Pitágoras, que é a regra lá, né, do cateto oposto, hipotenusa, etc e tal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a formulinha do V total. O V total aqui vai ser então a soma ao quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o maiorzão e os catetos são os menorzinhos. Então vamos colocar aqui, ó, V total vai ser igual a raiz de VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Perfeito? E essa aqui, só para lembrar, né? Isso aqui você já sabe, porque viu outro vídeo, mas é bom recordar. Qual seria a soma das tensões? Isso daí, pessoal, não é só um exercício de matemática, não. Isso é na prática mesmo, acontece isso, né? A gente fazendo experiência, você vai ver que se você alimentar aqui tiver aqui 3 volts, aqui tiver 4, você vai fazer simplesmente, né, para a gente fazer um exemplo matemático aqui. Vamos colocar no capacitor 3 volts e no resistor 4 volts, está passando aqui. Aí a gente vai simplesmente fazer a formulinha, ó. V total vai ser VR ao quadrado, que é 4, então fica 4 ao quadrado. VC ao quadrado, 3. Então você vai ter 4 ao quadrado, 16.
mais 9 vai dar a raiz de 25. Então, a tensão total vai ser 5 volts. Que parece doideira, né? Porque como é que você vai ter 5 volts aqui? Isso aqui tem 3 e 4, teria que ter 7. Porque a gente está acostumado naquela velha ideia de que a gente está somando as tensões de componentes da mesma família. E você está vendo aqui, ó, pelo diagrama de fasores, se fosse tudo resistor, aqui e aqui, ambos iam apontar para um lado só. Por isso que você somava normalmente. Se fosse os dois capacitores, ambos iam apontar para baixo. Então você também poderia somar normalmente. Como um vai para um lado e outro vai para o outro lado, então a resultante não pode dar a soma linear simplesmente dos dois. Vai dar menos, tá certo? Agora vamos ver o que acontece com o circuito RL. Bom, pessoal, no circuito RL a gente vai usar o mesmo conceito, né? Ele não muda. A gente tem aqui VL e o VR. O VR, como a gente já sabe, vai acompanhar a corrente, VR. O VL, ele faz o quê? Adianta ou atrasa? Então, antes de você sair decorando, faz aquela velha pergunta: qual a função da bobina? Criar campo magnético. Tá, mas da onde vem o campo magnético? Da corrente elétrica ou da tensão? Da corrente. Então, você concorda que no caso da bobina, quem trabalha é a corrente. Se na eletrônica quem trabalha que se atrasa, a corrente elétrica é que vai estar trabalhando, né, com trabalhando atrasada. Então, pessoal, então nesse caso aqui, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela estando atrasada, a gente pode dizer que a tensão, então, é que está adiantada, perfeito? Então, nesse caso, o VL vai apontar para cima. Então, a gente vai ter aqui VL. E pronto, né? Você vai de novo traçar a resultante. Então você faz a regra do paralelogramo, traça o VR aqui na paralela, traça o VL também na paralela. Onde der os dois pontinhos, você vai ter a resultante, que é a tensão total. V total. E aí você também vai aplicar Pitágoras, perfeito? Então, de novo, vai ficar V total vai ser raiz de VR ao quadrado mais VL ao quadrado. E acabou a nossa revisão. Agora a gente vai ver o que vai acontecer juntando agora todo mundo, ou seja, resistor, capacitor e a bobina. E é o que a gente tem agora, VL, VR e VC. Pois a gente agora vai usar a corrente como referência, lembrando, VR vai ser a nossa tensão que fica junto com a corrente. Aí agora a gente vai ter VC, vai apontar para baixo, porque o capacitor aponta para baixo. Muito bom, tá aqui para baixo. E a bobina? A bobina a gente aponta para cima, então vai ficar aqui para cima. Tá bom? Se a gente agora for observar, vamos dizer que aqui ó, seja uma pedra, né, e você está aplicando 3 forças, né, vou colocar o VR apontado para lá, dá no mesmo. Então você tem aqui o nosso VC, VL, VC e o VR. E você tem aqui 3 pessoas puxando uma pedra. Como que a gente vai resolver e saber que lado que essa pedra vai? Primeiramente, a gente vai resolver o mais fácil. Qual vai ser? A gente isola essa onda aqui, ó, essa força, né, VR, e vai ter uma puxando para cima e outra puxando para baixo. Então vamos supor que você tem aqui os 3 volts puxando para cima e aqui você tenha 2 volts. Então 3 volts você tem na bobina, 2 volts você tem no capacitor e vai 4 volts no resistor. Então você vai ter 3, 2 e 4. Como é que vai ficar? Você vai colocar, primeiramente, essa força, você vai interagir com essa. O que acontece quando tem 3 para cima e puxando 2 para baixo? Vai dar uma resultante de 1 para cima, né? 3 menos 2 vai dar 1. Essa força resultante, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ser então 1 volt. Mas como a gente está deduzindo uma fórmula, como seria em valores? Essa força aqui resultante, a gente vai chamar de VL menos VC, porque foi uma tensão contra a outra, uma força contra a outra. E quem agora a gente volta a colocar na parada aqui, ó, o VR. O VR a gente não mexeu, então ele está quietinho aqui. De novo a gente tem o quem?
o nosso amigo Pitágoras, né? Você vai ter essa força com essa força, aquilo que eu já expliquei, né? Que já deu para você sacar. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar simplesmente V total, vai ser VR ao quadrado. Então, vamos fazer aqui a raiz, ó. Vou colocar bem grandão para a gente ver bacana, né? Vai ser o quê? VR ao quadrado mais, se tivesse uma força só, seria VL, se fosse ou VC, né? VC ou VL ao quadrado. Como é o resultante das duas, então a gente vai chamar essa resultante disso aqui, VL menos VC. Então a gente abre um parênteses e coloca VL menos VC e fecha o parênteses. E tudo isso ao quadrado. Tá? Não significa que é o VL ao quadrado menos VC ao quadrado, hein? Senão vai dar errado. É essa força, é o resultante das duas que vai dar, que você vai fazer o quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui deu 3 menos 2, você não vai falar 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, que vai dar errado, tá? Então, você vai fazer 3 menos 2 dá 1, depois você põe ao quadrado. E aí você tem a força resultante, tá certo? Então, quer dizer, o V total, nesse circuito aqui, você vai pegar o VR ao quadrado, que seria 4 ao quadrado, mais VL, que seria 3, menos o nosso VC, que é 2, ao quadrado. Aí você vai ter quem? 4 ao quadrado, 16, mais 1 ao quadrado. Porque é 3 menos 2, dá 1, 1 ao quadrado, então você vai ter raiz de 17. Aí vai dar um número mais ou menos próximo de 4 volts, né? 4,1 volts, alguma coisa, que vai ser a nossa tensão total que vai alimentar esse circuito. Beleza, então, pessoal, esse circuitinho aí, né, deu para entender que é bem tranquilo, facinho, e é assim que a gente resolve, e você percebe que não tem nada a ver, então, você somar daqui para frente 3 tensões de famílias diferentes, achando que vai ser a soma desse com esse vai dar total. Olha só, 3 mais 4, 7, dá 9 volts. Nem pensar, porque no nosso circuito deu quanto? 4 volts. Totalmente diferente. E é desse jeito que se resolve. Legal, pessoal? Muito obrigado da sua atenção e a gente volta para um próximo vídeo. Obrigado.